Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala, Cleverson Rodrigues, do canal Ministério Desvendai. E na noite de hoje, irmãos, na verdade na madrugada de hoje, eu estou aqui gravando para os irmãos, este vídeo, que na verdade será um áudio, amém, irmãos? Porque essa madrugada Deus me acordou, E Deus vem a mim em forma de sonho, mas que não era um sonho porque eu estava acordado, Então, é como se fosse uma visão, amém, irmãos? E Deus, Ele falou ao meu coração muito fortemente, a respeito de um tema que, na verdade, é um tema que eu iria estar abordando na lousa, a respeito de idolatria, a respeito de adoração, a idolatria, de Deus e da apostasia dos últimos tempos, amém, irmãos? Então, eu quero ter uma palavrinha de oração neste momento, nesta madrugada, para que o Espírito Santo venha ministrar as palavras que serão ditas a partir deste momento, amém, irmãos? Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Senhor, por mais uma madrugada, por mais um dia na sua presença, meu Deus. Senhor Jesus, o Senhor me dava um sonho, onde eu ministrava, Pai, juntamente com a minha esposa, Senhor, meu Deus. E era um momento de celebração, ó Pai. Era um momento onde eu e a minha esposa celebrávamos a nossa união, nosso casamento. Era um momento de confraternização, onde eu pronunciava algumas palavras, Senhor meu Deus. E, Senhor Jesus, aquelas palavras que eu pronunciava, elas eram palavras de alguém que entendeu o seu propósito, ó Pai. Senhor meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós não temos muito tempo sobre essa terra. Nós sabemos que logo, Senhor meu Deus, muito em breve, tudo aquilo que está profetizado para acontecer irá se cumprir, ó Pai. Senhor Jesus, nos perdoe por ter sido tão fracos, tão falhos diante de Ti, ó Deus, e por não termos percebido, ó Pai, as coisas acontecendo à nossa volta, tudo que aconteceu e aonde chegou. Mas isso nunca esteve no nosso controle, isso sempre esteve no seu controle. Isso sempre foi a sua vontade, ó Pai, de que na plenitude dos tempos, os filhos de Deus, aqueles a quem o Senhor escolheu e predestinou para ser filhos por adoção antes da fundação do mundo, ó Pai, viessem compreender juntamente com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu perfeito amor. Senhor meu Deus, fica conosco, nos guarda, nos purifique, nos lava, nos limpe de todo mal, Pai. E agradeço a Ti, Senhor Jesus, por ter vindo esta noite mais uma vez a mim, ó Pai, para revelar ao Senhor Jesus o seu desejo, a sua vontade e nos mostrar o engano ao qual nós estamos sendo conduzidos. Senhor meu Deus, que o Senhor venha nos perdoar por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, quer seja por vista, por obras, por pensamento. Esteja conosco, ó Deus, nos guardando, nos purificando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus mais uma vez veio a mim essa noite em forma de sonho, mas em forma de visão. E neste sonho eu me encontrava com a minha esposa em um ginásio e muitas pessoas à nossa volta. E interessante que era como se fosse uma surpresa para mim, como se minha esposa tivesse feito uma surpresa para mim. E eu estava assim em um lugar e as pessoas falando: Cleverson, vai lá, já está na hora.
é chegada a hora de você ir lá, né? Já está todo mundo te esperando, e eu estava como quem está se ajeitando, se aprontando para um momento especial, para um momento solene. Então, eu terminei de me aprontar, né? E eu entrei naquele ginásio e muitas pessoas estavam me esperando. Na verdade, pessoas com quem eu convivi no passado, pessoas com quem eu convivo no presente e pessoas às quais eu nem conhecia, né? E elas estavam todas me esperando para aquele momento. E naquele momento tocava um som, né, no rádio. E aí a minha esposa rapidamente foi até aquela mesa de som, pediu para que abaixasse o som, para que eu pudesse pronunciar algumas palavras. E então o som abaixou. Rapidamente as pessoas, todas elas se voltaram para mim e eu comecei a pronunciar as palavras. E eu disse para eles assim: eu gostaria de agradecer a todos os que estão aqui presentes, a todos vocês que fizeram parte da minha vida, né, de alguma forma, a vocês que se alegraram juntamente comigo nos momentos alegres, a vocês que se entristeceram juntamente comigo nos momentos tristes, vocês que passaram pela minha vida, que viveram juntamente comigo, que me conhecem e que sabem da minha história. Aí eu falei: Deus, Ele foi maravilhoso para com o homem, para com a humanidade, para conosco. Porque, muito embora Ele tenha nos dado a eternidade, e Ele deixou essa eternidade escondida dentro de nós, no nosso coração, Ele não deu mais do que um dia para que eu e você pudéssemos viver essa eternidade. Eu falei: Deus, Ele dividiu o tempo do homem em 7 tempos. Ele dividiu o tempo do homem em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. No entanto, nós não controlamos o nosso próprio tempo. Deus, Ele tem o controle da nossa vida e Ele sabe até onde eu e você iremos. E aquelas pessoas estavam com os olhos fitos em mim, né? E aí eu disse assim: e uma das maiores dádivas que nós temos na vida, um dos maiores privilégios que nós temos na vida é de não saber o dia e nem a hora da nossa morte, da nossa partida. Então, nós não temos mais do que um dia para viver. Então, as nossas escolhas, as nossas frustrações, as nossas desilusões, as nossas alegrias, as nossas ansiedades, as nossas angústias, elas nunca durarão mais do que um dia. Então não importa o que nós estamos vivendo, né? Qual é a situação em que a gente se encontra, o passado já foi, o futuro não existe para nós, porque pode ser que hoje nós estamos aqui, né, reunidos, celebrando, mas amanhã pode ser que a gente já tenha partido. E então, irmãos, eu falava para eles, né? Então, viva o hoje, se alegre hoje, celebre o hoje, né? Tenha comunhão hoje, chore hoje, viva hoje, né? E aí as pessoas aplaudiram, acharam muito linda aquelas palavras, né? Eu também me emocionei bastante. Aí comentei um pouco a respeito da minha esposa, né? Falei: Deus preparou este momento, né, para que eu viesse a me alegrar junto com a minha esposa, para que a gente pudesse perceber que todas as coisas valeram a pena, né? E aí estamos aqui. Então essa união, essa celebração tem sido um motivo de alegria para a nossa vida, né? Nós encontramos um caminho juntos e estamos trilhando por esse caminho. E aí as pessoas aplaudiram, né? Se alegraram.
E aí, irmãos, esta foi a primeira parte do sonho que eu tive, né? Aonde eu pronunciava todas essas palavras. E aí é como se eu tivesse acordado, né? Neste momento do sonho. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, irmãos. Algo muito forte e muito revelador, que eu acredito que vai impactar a vida dos irmãos. Eu estava preparando um estudo, irmãos, para falar a respeito da idolatria de Deus, da nossa adoração a Deus, né? Da forma como nós temos nos relacionado com Deus nos dias de hoje. E o que acontece, irmãos? Nós temos buscado a Deus, né? A tendência, né, nossa é buscar a Deus, é procurar religar, né? Procurar se religar a Deus de alguma forma, tendo em vista que todos nós pecamos, né? Fomos destituídos da glória de Deus. Então ele olhou na terra, né? Procurou um justo sequer e não achou. E nós, por mais excelentes que sejamos, né? Que achamos que somos, né? Quando estamos no exercício do nosso serviço, né? Prestando serviço a Deus, a gente pensa que a gente realmente está conseguindo, né? Alcançar a nossa salvação. E aí, durante muito tempo, irmãos, a igreja tem se relacionado com Deus, nós, homens e mulheres de Deus, né? Que estamos aqui fazendo a obra de Deus, a gente tem se relacionado com Deus buscando a nossa salvação. E aí algo curioso que Jesus vai falar, que aquele que buscar salvar a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que entregar a sua vida por amor de Cristo e por amor do Evangelho, achá-la, né? E aí a gente nunca para pensar muito por que Jesus ele falou essas palavras, né? E eu tenho meditado muito fortemente, irmãos, os irmãos que acompanham o meu canal aqui sabem, né, do que eu estou falando a respeito de identidade, natureza e propósito, de olhar para nós, de sabermos a nossa essência, de onde nós viemos, aonde nós fomos gerados, né? Qual é a semente incorruptível, qual é o homem interior, qual é a essência do qual nós somos feitos, né? E aí Colossenses 1 ele vai dar a base, né, de que todas as coisas foram feitas em Cristo e todas as coisas foram geradas em Cristo, né? Porque foi da vontade do Pai que a plenitude da criação de Deus, que tudo aquilo que Deus criou habitasse em Cristo. Então, irmãos, Deus ele criou um mundo, ele criou um universo, ele criou galáxias, ele criou todas as coisas que o homem idealizou e até as que o homem não idealizou, né? Então, as grandes descobertas do homem, né, e até as coisas que o homem não descobriu, Deus criou, né? Foi Deus quem criou este mundo para que eu e você pudéssemos viver, para que eu e você pudéssemos ter tudo e para que não nos faltasse nada. Amém, irmãos? Algo muito interessante é que a partir das coisas que Deus criou, né, quando Satanás ele induziu Eva e Adão a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem também passou a criar coisas, né? Então tudo aquilo que o homem criou e gerou após a sua queda, né, veio culminar no mundo que nós temos hoje, neste mundo criado hoje. Então, o mundo em que nós vivemos hoje, irmãos, ele é uma mentira. E o porquê que ele é uma mentira? A mentira ela não é algo diferente da verdade, da realidade, irmãos. Amém? Mas a mentira é uma verdade que foi quebrada na sua natureza, na sua essência. E tudo isso que nós vemos hoje ele tem o princípio criativo de Deus, porém a sua imagem, quando a gente olha, a gente vê que é algo que está corrompido, é algo que está morrendo. Então tudo que você vê em volta, irmãos, tudo que faz parte desse mundo está morrendo, está corrompido. Quer dizer que Deus não criou essas coisas? Não quer dizer isso. Quer dizer que em algum momento do processo
a criação se corrompeu, né? E nós sabemos qual foi o momento, sabemos quem fez essas coisas, né? Quem foi o primeiro, né? Satanás, ele foi o primogênito, ele foi também primeiro de muitos que transgrediram as leis de Deus, que transgrediram as ordenanças de Deus e que desobedeceram, né? Desonraram ao pai e à mãe. Amém, irmãos? E aí por isso os seus dias não se prolongam sobre a terra. Por isso é que as coisas muitas vezes não vão bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os dias se prolonguem sobre a terra. E aí, irmãos, eu estava assim com os olhos fechados, mas deitado e meditando sobre essas coisas como se fosse um sonho. E aí rapidamente o Espírito Santo de Deus me levou a perceber algo, irmãos, que eu já tinha percebido na verdade e que muitos dos irmãos já perceberam, mas que a gente não entende. O diabo, obviamente que ele criou um sistema e ele está trabalhando nesse sistema. Na verdade, ele não criou um sistema apenas, irmãos. Ele criou um mundo, né? Um mundo que é imagem e semelhança do mundo que nós vivemos. Porém, este mundo que Satanás criou é um mundo de ilusão. É um mundo que, muito embora ele exista e seja tão real quanto o nosso mundo, ele não é um mundo real. E aí, eu estou meditando muito fortemente a respeito de apostasia e da apostasia dos últimos tempos. Amém, irmãos? E aí Deus, ele me impeliu, irmãos, através do Espírito Santo de Deus a um pensamento que eu tive que levantar e compartilhar aqui com os irmãos. Nós sabemos que o sistema www ou 666 é o sistema do diabo, é o sistema de Satanás, é o sistema de Lúcifer. Nós sabemos que programas, né, de internet, softwares de internet, provedores, todo o sistema que foi criado pelo diabo mesmo, né, para dar aos homens uma condição de um mundo novo, de uma nova era, né? E essa nova era é uma nova era digital, é uma nova era tecnotrônica, é uma nova era onde será possível unir tudo aquilo que o diabo já criou na face da terra em uma coisa só. E aí a Bíblia, ela vai nos revelar em Apocalipse que o homem faria uma imagem para a besta, que o homem adoraria e faria uma imagem para a besta, e essa imagem, ela teria o poder de falar, né? Teria olhos como de homem. E aí, irmãos, isso que nós temos nas nossas mãos agora, que talvez você esteja assistindo este vídeo que eu estou fazendo aqui através desse equipamento, tanto faz se é seu notebook, se é seu computador, se é sua televisão, se é o seu smartphone, isso possibilita conectar essas palavras que eu estou dizendo agora até você, mas isso te leva para um outro mundo, irmãos. Amém? Um mundo criado por Satanás. Isto é uma prisão. Na verdade, o que o diabo criou é uma coisa chamada espelho negro. É um espelho de obsidiana, né? É o mesmo efeito que tem, se você é desse tempo e assistiu aquele desenho chamado Branca de Neve, você vai entender o que eu estou falando. A bruxa má, a bruxa malvada, ela tinha um espelho negro, que é um espelho de obsidiana, ao qual ela perguntava: espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? E aí o espelho mostrava para ela aquilo que era o desejo do coração dela, aquilo que ela queria ver. Então tudo que ela queria ver, através daquele espelho de obsidiana, daquele espelho negro, ela poderia ver. Amém, irmãos? Ela poderia estar em qualquer lugar do mundo, ela poderia ter acesso à informação. O dono do Google, irmãos, ele falou algo muito interessante. Ele falou: se eu criar um programa de computador que tenha acesso à internet, que dê alcance,
que eu tenha alcance mundial, que tenha todas as informações já contidas no mundo, que tenha todos os algoritmos, que tenha todo tipo de informação que contém no mundo, então eu crio um Deus que será adorado. Olha só, irmãos. Veja que coisa interessante. Hoje em dia, se nós temos dúvidas a respeito de alguma coisa, nós não nos dirigimos mais a Deus. Nós não vamos mais para a Bíblia, irmãos. Amém? Nós vamos para o Google, isso é fato. Pode ser qualquer um, pode ser uma criança. E a Bíblia fala que seriam grandes e pequenos. E só que algo que me impactou muito, irmãos, a respeito dessa revelação que o Espírito Santo me trouxe nessa noite, é que nós, cristãos, pastores evangélicos, que temos canais no YouTube, que pregamos a palavra, que estamos ensinando, nós estamos alimentando esse sistema. Exatamente. Nós estamos sendo responsáveis por uma das maiores apostasias já vistas na face da terra. Nós, com a nossa pregação, com a nossa mensagem e levados debaixo de idolatria, de vaidade, nós estamos trazendo pessoas para o mundo digital. Nós estamos atraindo as pessoas para essa prisão. Então, irmãos, Deus, Ele não nos terá por inocente a partir do momento em que Ele revelou e está revelando de que este é o sistema que vai aprisionar e que vai fazer muitas pessoas apostatarem da fé. Eu tenho um canal no YouTube, os irmãos sabem. Algumas vezes eu já me senti entristecido e com vontade de parar de gravar vídeos. Algumas vezes eu já percebi de que as pessoas elas não querem escutar as mensagens que estão sendo gravadas, as mensagens que a gente grava. Elas escutam, elas assistem no máximo 5 minutos. Esse vídeo aqui de meia hora, irmãos, é um vídeo que ninguém assiste. Amém? Esse vídeo que eu estou gravando aqui é um vídeo que ninguém assiste. As pessoas elas estão cada vez mais aprisionadas pelo sistema, por essa distração, por este mundo que o Satanás criou. O diabo criou um mundo inteiro, irmãos. Então você hoje no teu celular, você entra em algum lugar, você olha as pessoas em volta, se tiver 30 pessoas lá, 29 estão com o celular na mão. E você só não está porque você está observando elas. Mas logo também você pega o teu celular. Ou seja, irmãos, é um mundo paralelo, é um mundo que está sendo criado. E aí nós estamos esperando quando que as coisas irão acontecer no mundo físico. Mas quando que vai se unir os 10 reinos, os 10 reis? Quando que vai fazer guerra contra 3 e vai derrubar? E aí a gente não está percebendo uma guerra cibernética, uma guerra por tecnologia, uma guerra tecnotrônica que está ocorrendo. Então, irmãos, muitas das profecias que nós tínhamos na Bíblia, e aí quando Deus ele fala para Daniel, cele a visão, cele as palavras desse livro, porque essas coisas que foi revelada a você ainda é para dias muito distantes. É um tempo em que a ciência se multiplicará. É para o nosso tempo, irmãos. Então talvez nós não temos percebido que o diabo ele criou seu próprio mundo e que todas as pessoas estão sendo inseridas no mundo de Satanás. E que todas as pessoas, grandes e pequenas, jovens e adultos, sem distinção, estão sendo engodadas e levadas do mundo real, do mundo que Deus criou, para o mundo que o diabo criou. A internet, irmãos, é um mundo criado pelo diabo, pela serpente, por Satanás. E eu e você fazemos parte disso. E eu e você alimentamos esse sistema. E eu e você estamos cada vez mais trazendo pessoas para dentro dessa prisão digital. Algumas pessoas já se despertaram. Algumas pessoas já estão sentindo vontade de sair desse sistema. Amém, irmãos?
haverá uma coisa muito grande na face da terra, o qual nunca houve nem haverá jamais. O coronavírus foi só um start, um início, porque o que o coronavírus fez? Fez com que todas as pessoas ficassem presas nas suas casas e entrassem para esse sistema que o diabo criou. Então as pessoas começaram a ter as suas vidas dentro de um aparelho de celular, dentro de uma tela de computador. As pessoas passaram a ter os seus trabalhos acondicionados à tela do seu celular, à tela do seu computador. Nesse momento, enquanto eu estou gravando aqui e falando para os irmãos estão perdendo tempo, vamos dizer perdendo tempo entre aspas, né? Porque estão ouvindo algo que, se entenderem, vai ser libertador. Mas já vai fazer meia hora que vocês estão aqui presos ao espelho de obsidiana, ao espelho negro, ouvindo essas minhas palavras e deixando de viver uma realidade, deixando de olhar, de abrir a porta da sua casa, de abrir o portão do seu terreno e sair para a rua e olhar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Aos poucos, irmãos, nós estamos nos fechando no nosso próprio mundo, onde o nosso Deus tem sido nosso próprio ventre, levado debaixo de idolatria, porque no mundo que o diabo criou, você tem todos os ídolos ao qual te agradar. Então você vai escolher o que mais te agrada, você vai passar horas debatendo com pessoas para dizer quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal. E nós, irmãos, filhos de Deus, filhos da luz, é quem estamos alimentando esse sistema, é quem estamos alimentando o sistema da besta. E estamos fazendo isso usando a palavra de Deus. Estamos fazendo isso utilizando a idolatria de Deus, a idolatria que as pessoas têm. Então as pessoas, o que é a idolatria de Deus, irmãos? Para que os irmãos possam entender. Em Êxodo 19, o povo de Israel estava criando algo. Moisés subiu para pegar as leis, para que Deus escrevesse as leis nas tábuas. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a orientação de Deus. Os homens falaram para Arão: faça para nós uma imagem, que melhor represente o nosso Deus. E Arão foi, pegou todo o material de ouro que existia lá no arraial e fez um bezerro. E do lado do bezerro escreveu Yud-Heh-Vav-Heh. Então, na verdade, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles não estavam adorando a outro Deus especificamente, mas eles estavam criando uma imagem para o Deus que eles queriam adorar. Eles estavam projetando um Deus a partir de si mesmos, a partir daquilo que eles acreditavam, a partir daquilo que era a expectativa deles a respeito de Deus. E isso é o que eu e você estamos fazendo. Aqui na internet, irmãos, você tem o Deus que você quiser. Eu quero adorar eu quero que o meu Deus seja mais alto, mais magro, que tenha barba, que não tenha barba, né? Porque na verdade nós estamos buscando uma imagem, um rosto mais bonitinho, alguém que melhor represente o Deus que eu sirvo. Essa é a idolatria que existe aqui no mundo que Satanás criou. Mas eu tenho mais empatia pela Igreja Universal. Então você vai ali e entra, digita ali Igreja Universal. Pronto, você tem acesso a toda a programação, a todos os pastores, a tudo o que acontece dentro da Igreja Universal. Porque o Deus Google, ele te oferece ver e saber todas as coisas. Então você fica inchado da sua sabedoria e do seu conhecimento, que é aquilo que o diabo ofereceu. Então esse é o fruto, irmãos. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é a serpente que está aqui ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E tragar para onde, irmãos? Tragar para dentro desse sistema. Tragar você para dentro de um mundo digital, de uma prisão que aprisiona você, que
que faz com que você seja levado debaixo de idolatria e deixe de viver aquilo que Deus criou para que você viva. Você não olha mais a natureza, você não tem mais contato com os pássaros, você não olha mais os rios, você não olha mais os mares, você não cultiva mais a terra. Você está aprisionado em uma prisão digital. Todo o seu dinheiro, toda a sua vida gira em torno do seu celular, do seu computador. Se você ficar sem celular hoje, sem WhatsApp, sem Facebook, você some. É como se você não existisse. E isso foi o que Deus, Ele veio falar comigo em visão e em sonho. Essa idolatria de Deus, ela só está sendo possível porque nós estamos nos relacionando com Deus como servos. Nós estamos como quem está prestando um serviço para Deus e usando o mundo que o diabo criou. O mundo que o diabo criou, irmãos, não é o mundo físico ao qual a gente vive. O mundo que o diabo criou é esse mundo tecnológico, digital. O mundo que o diabo criou é tão real e até mais revelador, né? Porque em termos de conhecimento, de sabedoria, do que o próprio mundo físico. As coisas que eu aprendo aqui pelo Google, pelo YouTube, né? As coisas que eu vejo por aqui, eu não vejo no mundo físico. Por isso meu coração não se corrompe tanto quando eu estou olhando aquilo que Deus criou. Agora, quando eu estou no mundo que Satanás criou, facilmente você vai se corromper. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a iniquidade e a idolatria vão sugar você e vão te levar você para dentro desse sistema digital. Vão levar você para dentro deste mundo que Satanás criou para te aprisionar. E aos poucos, sem perceber, você não consegue mais ficar sem isso. Por isso, irmãos, é que quando você vai ler o Apocalipse, você vai ver que todos, simplesmente todos, estavam sendo levados por esse engano do diabo, grandes e pequenos. Amém, irmãos? Então, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor, né? E que nós possamos entender o que Deus está querendo revelar para nós através dessa palavra, irmãos. Todos nós somos culpados. Todos nós temos culpa, porque mesmo aqueles que acham que estão fazendo bem, que estão fazendo certo, e estão presos a esse sistema, estão alimentando o sistema da besta, o sistema do anticristo. Não importa se é com coisa boa. Ah, Cleverson, mas se a gente sair da internet e parar de pregar a palavra de Deus na internet, as pessoas vão ir para o inferno. E as pessoas que estão aqui, irmãos, no mundo real, sem comer, sem beber, sem ter o que vestir, presas, tem pessoas que abriram mão das suas próprias vidas no mundo real para viver no mundo criado por Satanás. E aí o meu pastor falou algo muito interessante, e no momento em que eu estava tendo essa visão, Deus me fez lembrar. Quando você vai ver aquela passagem onde Jesus ele é tentado, né? O diabo, quando ele vem tentar
o Filho de Deus, irmãos. E ele traz a verdade, ele traz a palavra. E aí ele fala assim, né? Se tu és o Filho de Deus, né, transforme essas pedras em pães, né? Concupiscência da carne, né, irmãos? A fome. Foi Deus quem criou a fome, irmãos. Mas Deus não criou a fome para que as pessoas morressem de fome. Deus criou a fome para que eu e você partíssemos o pão, para que nós tivéssemos a oportunidade de sentar num pôr do sol à tarde debaixo da mesma mangueira, da mesma figueira, da mesma amendoeira, para que nós pudéssemos nos alimentar e nos alegrar, nos satisfazer. Então a fome era para satisfação, para um momento de comunhão. No entanto, hoje os homens morrem de fome. Então, uma coisa que foi criada para ser boa por Deus, o homem perverteu, tornou mal. E da mesma forma, tudo aquilo que foi criado para ser bom, o homem, juntamente com Satanás, né, através dessas tecnologias, transformou em mal. Então essa é a corrupção do mundo, irmãos, amém? Essa é a corrupção do mundo. E aí quando eu me vejo fazendo parte desse sistema que está alimentando os irmãos e que está mantendo os irmãos presos aqui na internet, neste mundo que o diabo criou, eu me sinto também de certa forma culpado, né? Me sinto culpado. Mas uma vez que Deus vem a mim em sonho e me disse para alertar a igreja do Senhor, porque esse vai ser o princípio da apostasia. Então a pessoa vai estar falando tudo de Deus, vai estar entendendo tudo de Deus, vai estar lendo a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, vai estar alcançando milhares de pessoas, entre aspas, né? Milhares de pessoas, entre aspas, porque eu posso ter aqui 100, 200, 300, 400, 500 inscritos e eu acho que eu estou alcançando ele com a minha mensagem, eu acho que eu estou edificando a vida dele com a minha mensagem. Porém, 5 minutos depois que ele termina de assistir a minha mensagem, ele está acessando pornografia. Ele está tendo contato com adultério, com assassinato. Ele está vendo noticiário de morte, de destruição. Toda aquela edificação que ele teve, aquele regozijo, aquela palavra de Deus que ele teve na vida dele, em fração de segundos é desfeita por algo mais interessante, por algo mais atraente, por algo que chama atenção, pelas concupiscências da carne. Amém, irmãos? Então, nós estamos nos relacionando com Deus de forma devocional, seja através aqui dos canais do YouTube, seja através dos cultos online. Cleverson, mas e agora? É a única forma que nós temos de fazer culto é online. Mentira, irmãos. A igreja primitiva se encontrava dentro das casas. Não existia internet. Mas nós, em nome dos nossos dogmas, das nossas liturgias, dos nossos cultos, das nossas oferendas, né, da nossa devoção à divindade, a gente inventa 1001 desculpa e vai no final de tudo a gente vai procurar aquilo que é mais cômodo, que é o mundo que o diabo criou, o mundo que Satanás criou, aquilo, a ferramenta que Lúcifer criou. E aí, em nome da nossa devoção à divindade, em nome do nosso culto, do nosso rito religioso, da nossa idolatria a Deus, a divindade, nós vamos
entrar aqui dentro desse sistema que o diabo criou e para poder ter os nossos cultos, para garantir, né, os encontros onde de encontro não tem nada, né? É um encontro enganoso, não há comunhão, não há compromisso com a relação. Então, irmãos, o que Deus quer não é um culto à divindade, Ele quer um encontro com a paternidade, uma mesa onde se encontrem os filhos de Deus, aonde Jesus possa chegar, aonde Deus possa se assentar. Então o que Deus quer é uma mesa restaurada, é um partir do pão, é os filhos de Deus reunidos mais uma vez no mundo em que Deus criou e não no mundo em que o diabo criou. Então essa palavra falou muito forte ao meu coração, irmãos, e espero que fale forte ao coração dos irmãos também. Este é o mundo que o diabo criou. A internet, o www, o 666, o Google. Se você parar para observar bem a palavra Google, você vai encontrar o 666 ali também muito facilmente. E não é só isso. Criaram um Deus para que você pudesse adorar. E esse Deus, ele tem todos os atributos e as qualidades daquele Deus que melhor preenche as suas carências. Então, você entra na internet, você tem o Deus que você quiser. Você entra na internet, você tem o partido político que você gosta. Você entra na internet, você tem acesso ao conteúdo que você gosta. Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Aquilo que o diabo estava mostrando para Jesus lá no pináculo do templo deve ser uma TV de LED de maior definição, uma tela de cinema, em um tamanho exponencial. O que o diabo estava mostrando para Jesus lá no pináculo do templo é a tecnologia 5G, é o Blue Beam, é a projeção holográfica. E logo logo estará chegando para nós também. Vai chegar um tempo, irmãos, em que nós estaremos aqui no nosso ambiente da nossa casa e a pessoa estando no ambiente da casa dela, ela vai se, através de projeção holográfica, ela vai se materializar ali, você vai poder ver ela. Não se materializar, né, mas de forma digital você vai poder ver ela como se ela estivesse ali no mesmo ambiente que você, fazendo as coisas junto com você. Mas na verdade ela nunca esteve ali. Ela não tem compromisso com a relação, com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus deixou para os homens. As pessoas estão cada vez mais, irmãos, caminhando para este mundo que o diabo criou, um mundo onde não tem família, um mundo onde não tem casamento, um mundo onde não tem emprego. Aliás, um mundo onde tem emprego, mas não tem trabalho. As pessoas vão poder estar empregadas pelo seu notebook, através do seu celular, através do seu tablet, mas não estarão trabalhando, não estarão produzindo nada. O dinheiro que elas acham que têm, ao qual elas vão poder comprar tudo aquilo que elas desejam, não existe. Então as pessoas, durante muito tempo, elas se perguntaram como que o diabo faria para poder unir o Islã e o cristianismo. Eles se odeiam, eles se matam entre eles, e o catolicismo, e o candomblé, e a umbanda. Como que isso é impossível? Um governo, que o diabo criasse um governo, um sistema que unisse todas essas coisas. Como que vai unir
um de extrema direita e um de extrema esquerda, o fascismo e o comunismo. Como que vai unir essas coisas? Como que vai unir o socialismo e o capitalismo, né? Eles se odeiam. Como que você vai unir essas coisas? Através do sistema que ele criou, irmãos. É possível ter todas essas coisas e muito mais. É num estalar de dedos, é num piscar de olhos, e você tem acesso a tudo aquilo que corrompe a sua alma, a sua vida e o seu coração. Tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quase 1 hora de testemunho aí, mas esse foi um sonho, um testemunho que me impactou muito, né? Porque a grande apostasia, irmãos, que nós estamos achando que é para daqui a 7 anos, que é para daqui não sei quanto tempo, né? A grande guerra, né? O grande mundo da besta que ainda precisa ser organizado, que ainda precisa ser feito, que ainda precisa ser criado, já está feito, já está criado, já está pronto diante dos nossos olhos. E não é um mundo real. Nós fomos inseridos em um mundo onde as coisas são espirituais, porque aquilo que você está vendo na tela do celular mexe com você, com a sua alma. É um portal que te faz acessar o mundo espiritual. Você adora a sua divindade, o seu Deus, ali, na tela do seu celular. O seu notebook é o seu Deus, o seu celular é o seu Deus. E eu, você e todos os pregadores, todas aquelas pessoas que trazem a palavra de Deus usando esse sistema, mas não têm as práticas mínimas do que é ser um cristão, do que é ser um evangelho, do que é viver o evangelho, porque estamos presos a um sistema aqui, achando que estamos fazendo a obra de Deus. Estamos sendo responsáveis por alimentar o sistema da besta. E cada vez mais pastores, cada vez mais líderes religiosos estão migrando para o sistema porque financeiramente é lucrativo. Mas o final será a morte, será a apostasia. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui do canal em nome de Jesus.